Fala pessoal, beleza? Professor Marcos aqui. E na aula de ontem, tá? Na parte de biologia, eu havia postado o material em PDF sobre efeito estufa. E aí no final do material tinha ali alguns exercícios, né? Para vocês tentarem fazer. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou explicar esse conteúdo aqui, vou resolver esses exercícios com vocês, tá certo? Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, tá? Efeito estufa não é um efeito ruim, é um efeito bom. O que é que consiste, tá, o efeito estufa, né? Como é que ele funciona, tá? Primeiramente, o efeito estufa é um fenômeno natural, tá, de ocorrência natural. E ele possibilita aqui, ó, a vida humana na Terra, tá certo? Parte da energia solar que chega ao planeta é refletida diretamente de volta ao espaço, ao atingir o topo da atmosfera terrestre. E parte é absorvida pelos oceanos e pela superfície da Terra, promovendo seu aquecimento. Uma parcela desse calor é irradiada de volta ao espaço, mas é bloqueada pela presença de gases de efeito estufa. Então o que acontece, pessoal? Deixa eu apagar isso aqui, ó. Você tem aqui o planeta Terra, tá certo? E aí você tem aqui por fora, né, uma grande quantidade de gases, tá certo? Que formam ali a nossa atmosfera, ok? E aí a gente tem ali o Sol para poder irradiar os raios solares para cá. O que acontece? O raio solar ele penetra aqui, penetra na atmosfera e vem aqui em direção à Terra. Chega na Terra, esse raio solar bate e ele é refletido, ou seja, ele volta de volta para o espaço, né? Então ele vem para o espaço novamente, de onde ele saiu. Então ele foi liberado lá pelo Sol, que é uma estrela. O raio solar penetrou na atmosfera, aquece, né, essa atmosfera terrestre, bate na superfície, parte é absorvida, parte é refletida, volta para o espaço. A gente concluiu a situação do aquecimento. Por quê? Porque esses gases aqui, que estão aqui em volta, nessa camada de verde, eles ajudam, eles fazem com que os raios solares permaneçam por um tempo maior na nossa atmosfera. Consequentemente, se o raio solar permanece por um tempo um pouco maior, o planeta sofre esse aquecimento e fica numa temperatura que não é nem tão quente nem tão frio, mas é suficiente para a gente poder ter, por exemplo, água no estado líquido e possibilitar ainda a vida aqui na Terra, tá certo? O que foi que aconteceu que é ruim, né? O que aconteceu de ruim aí foi que esse efeito estufa nos últimos anos ele se agravou bastante. Ah, mas por que ele se agravou bastante? Ele se agravou devido aí períodos pós-revolução industrial, onde a gente aumentou muita quantidade de indústria, aumentou exponencialmente a quantidade de veículos e a gente poluiu a nossa atmosfera. A gente lançou muito gases do efeito estufa. A gente lançou muito vapor de água, muito CO2, muito monóxido de carbono, muito gás metano, que é o gás do lixo. O que acontece? O CO2 ele tem um efeito muito potente, tá? Em relação ao efeito estufa. Como assim? Ele retém muito calor, ou seja, na hora que o raio solar penetra na atmosfera, a hora que ele vai sair, ele dá de cara com essa grande quantidade de CO2 que ficou acumulado na atmosfera, o raio solar retorna para a Terra e mantém aqui dentro por muito mais tempo. E o que vai acontecer? Quando esse raio finalmente vai embora, né? Como ele já ficou um tempo suficientemente longo aqui dentro do planeta, ele vai aquecer bastante a atmosfera terrestre. E no final das contas, a gente vai ter um aumento bem gradativo, né, na temperatura. E esse aumento na temperatura do planeta é ruim. Por que é ruim? Porque a gente está trabalhando acima de um nível que é considerado normal, sem contar que isso pode favorecer várias catástrofes ambientais, pode favorecer, por exemplo, a questão do derretimento das calotas polares e, consequentemente, aumento do nível dos oceanos, sem contar que esse desequilíbrio ambiental que ele provoca aí pode levar, por exemplo, a desequilíbrios aí em níveis de, por exemplo, de fauna, né? Quando a gente tem ali animais, né, que sofrem essas consequências. Então, no final das contas, a gente tem toda uma alteração global e toda uma alteração climática, né? E uma alteração ali a nível de impactos ambientais muito grande.
isso no final reverte, né, gera muitos problemas para a gente, tá? Então o efeito estufa ele não é um efeito ruim, ele é um efeito bom. O que aconteceu foi que nos últimos anos ele se agravou bastante, tá? Olha aí, quais são os gases do efeito estufa que o texto comentou. Metano, CO2, água, né, no formato de vapor de água. Eu incluo aqui o monóxido de carbono também, que é o CO, sem esse 2 aqui do lado, tá? E óxido nitroso, ok? Olha aqui que legal, as emissões de gases de efeito estufa ocorrem praticamente em todas as atividades humanas e setores da economia, na agricultura, por meio da preparação da terra para o plantio e aplicação de fertilizantes, na pecuária, ó, por meio do tratamento de dejetos animais e pela fermentação entérica do gado, no transporte, pelo uso de combustíveis fósseis, como gasolina e gás natural. Então, quer dizer, uma série de impactos ambientais são provocados aí pelo efeito estufa, tá bom? No final, pessoal, a gente tem aqui uns exercícios, né? Que eu passei para vocês e estava lá assim o primeiro. O efeito estufa é um fenômeno natural, essencial para a manutenção da vida na Terra. Sim, tá? Tem tudo bem. Explique o que é efeito estufa, não esquecendo sua importância para a vida na Terra. Então, o efeito estufa, você tem a resposta lá em cima, né? Aqui, ó, a gente poderia citar o que, né? Efeito estufa é um fenômeno natural e possibilita a vida humana na Terra. Parte da energia solar que chega ao planeta é refletida diretamente e volta ao espaço. Então aqui a gente tem a resposta do exercício 1 muito bem definida, tá certo? Seria a resposta do exercício 1 que está lá embaixo. Exercício 2, tá certo? Qual é a principal função do efeito estufa para os seres vivos? Manter as temperaturas médias globais, evitando que haja grande amplitude térmica e possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos. Essa aqui é a resposta correta da 2, tá certo? A letra B veio assim, ó, filtrar a radiação ultravioleta. Pessoal, filtrar a radiação ultravioleta, quem faz isso é a camada de ozônio, tá certo? A camada de ozônio é que tem a função de filtrar os raios ultravioleta, que são bastante nocivos. Quando eu digo nocivos, eles são perigosos. Quando eles penetram na Terra ali, se não tivesse essa filtragem, né, desses raios aí, a gente poderia ter pessoas ali embaixo que, quando recebem esse raio na pele, poderiam vir desenvolver, por exemplo, envelhecimento precoce, câncer de pele, tá certo? Queimaduras, ok? Letra C, assegurar o desequilíbrio de temperatura na Terra? Claro que não, né? Muito pelo contrário. Ele vem exatamente para dar essa configuração de uma temperatura adequada, né? O que aconteceu foi que a temperatura aumentou demais. Absorver o gás carbônico proveniente da respiração das plantas. Então, o efeito estufa, ele não absorve gás carbônico, tá? Muito pelo contrário. Essa absorção de gás carbônico aí, no primeiro momento, né? Ela poderia ser feita aí pelas plantas e pelas algas. Porque as plantas e as algas fariam, então, o que a gente chama de fotossíntese, que foi uma aula que, inclusive, está lá no YouTube. Foi uma das primeiras aulas que eu já tinha passado para vocês, bem no início do semestre. Tá? Então, a resposta da 2 aí é a letra A. Questão 3. Questão 3 é uma questão de V ou F, tá certo? De verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. A respeito do efeito estufa e aquecimento global, são feitas algumas afirmações. Assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. A presença de gases do efeito estufa, né, que citou lá o que? O óxido de nitrogênio, né, CO2, CH4, vapor de água, monóxido de carbono, né? A presença de gases de efeito estufa na atmosfera torna a Terra habitável. Beleza. Caso não existissem naturalmente, a temperatura média do planeta poderia cair drasticamente. Pessoal, a presença de gases do efeito estufa vai ajudar a regular a temperatura do planeta. Sem eles, o que aconteceria? A temperatura iria cair. Então a atmosfera terrestre ela atua como se fosse um cobertor ali, ajudando a manter e dar a temperatura para o planeta, tá? Então a questão 1 aí é a questão que é verdadeira. O aumento nas temperaturas globais e a composição da atmosfera desencadeiam alterações importantes em todos os sistemas e ciclos naturais do planeta Terra. Sim. Provocando a diminuição do nível dos mares? Não, muito pelo contrário, né? O que aconteceria aí é aumento do nível do mar. Porque se você tem aumento da temperatura,
a calota polar, aquele grande icebergzão, né, de gelo lá, ele vai derreter. E, consequentemente, o nível do mar vai aumentar. Então, a letra B aí é um item que está errado, é um item falso, tá certo? Item 3. A principal evidência dessa mudança atual do clima é o aquecimento global, que foi detectado na diminuição da temperatura média global do ar e dos oceanos. Muito pelo contrário, né? Está acontecendo aí não é a diminuição, e sim o aumento, tá? Por isso que o item 3 aqui está errado. Item 4. A temperatura média global de superfície aumentou nos últimos 100 anos. Sim, aumentou muito, tá? Então esse item aqui é o item que é verdadeiro. Então ficou como sendo item verdadeiro aí, item 1 e 4, e os itens falsos, o item 2 e 3. Aula bem rica, né, pessoal? Com muita informação. Espero que vocês tenham gostado, tá? Estou à disposição. Qualquer dúvida aí, podem me perguntar. Façam essa correção no caderno, né? Lembrando que o simulado está chegando. Daqui uns dias a gente já tem revisão também, beleza? Forte abraço e até mais.